Existem demônios que são encarregados de um país. Existem demônios encarregados de estados. Existem demônios encarregados de bairros, de cidades. Existem demônios encarregados de rua. O da rua é conhecido, né? O infeliz tem um apelido, é tranca-rua. Pois bem, esse é o reino de Satanás. É um reino desorganizado. Quando eu falo isto, falo com base na Bíblia. Deixa-me lhe dar um exemplo para você não se perder. A minha Bíblia diz que Daniel havia orado 21 dias. No final dos 21 dias, o anjo Gabriel chegou diante dele e disse: olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E ele se explica. O que aconteceu foi que quando eu saí da presença do Pai para lhe trazer a resposta, o príncipe do reino da Pérsia me bloqueou em cima. Nesse dia me veio uma flechada de entendimento. E eu disse: Deus, demônios podem paralisar anjos? É interessante isso aqui. Porque Gabriel foi bloqueado lá em cima e não pôde descer durante 21 dias. Durante 21 dias Daniel não parava de orar. Gabriel não voltava para o céu. Foi onde o pai lá no céu parou e disse: cadê Gabriel? Quando ele olhou, lá está Gabriel aprisionado pelo príncipe da Pérsia. Eu disse: Deus, por que isso? E o Senhor disse: porque assim como Satanás tem a hierarquia dos seus demônios, Deus tem a hierarquia dos seus anjos. Existem anjos do lado de Deus que não são anjos de guerra. Existem anjos ao lado do Senhor que são anjos apenas para louvar. Outros são apenas anjos mensageiros. Outros são anjos com outras funções, como no caso de Gabriel, que era o interlocutor de Deus, o ministro das comunicações do céu. Está entendendo isso? Agora, como um anjo que comunica, que não é dado à briga, vai enfrentar o príncipe da Pérsia, que era um demônio que habitava naquela região? Parece que o infeliz está lá até hoje, né? Porque fica lá na região do Iraque. O cão está lá e não tem quem tirar aquele demônio daquele lugar. Só que teve um dia que ele ficou a ver navios. Porque como ele prendeu Gabriel, eu imagino o príncipe da Pérsia chamando os demônios e dizendo: prendi o anjinho de Deus. Prendi o anjinho, vai anjinho barroco, voa. E Gabriel não podia, não era anjo de briga. Quando Deus olhou do céu e percebeu, falou: ah, é assim? Eu imagino o Senhor lá no céu dando só um assovio. Miguel! Miguel! Pois não, Senhor. Como é que está a espada? Senhor, desde a última vez que eu expulsei Lúcifer daqui, não vejo a hora de cortar mais uns demônios no meio. Então dá uma olhadinha para o seu irmão. Gabriel está preso. Ele não é de briga, ele é de paz. Como você é o meu ministro da guerra, vai lá e ensina para aqueles demônios que ninguém toca naqueles que eu escolhi. Tem demônio perdido até hoje aí no cosmos por causa de Miguel daquele dia. Está entendendo? Se nessa noite o Senhor mandou para você um anjo para lhe contar um segredo e o anjo não veio, sabe aquela resposta da oração que você está esperando há muito tempo? Possa ser que Deus já mandou e tenha acontecido algum entrave aí para cima. Não me interessa se foi isso ou não. A minha oração de hoje é uma oração de guerra. Eu vou orar para Jesus mandar alguém para libertar esses anjos e trazer para você a resposta. Pastor Marco, mas calma aí, Miguel não é o anjo de Israel? Sim, se Miguel não vier, irmão, fica tranquilo que outro vai vir. E se não vier anjo nenhum para dar conta desse demônio, fique tranquilo que o meu Deus vai pegar o seu carro, vai sentar nas asas de um querubim, vai voar nas asas do vento e vai vir para te dar a bênção pessoalmente. Crê nisso? Então dê glórias ao nome do Senhor. O reino das trevas, eles só conjugam 3 verbos: matar, roubar e destruir. É a única coisa que os demônios sabem fazer. E nisso eles são maestros. Eles passam o dia todo articulando planos, criando projetos contra a igreja do Senhor. Eu penso que todos os dias nós temos uma luta. E quando vencemos a luta no fim do dia e vamos dormir, os demônios que trabalharam contra nós pegam uma carona com seus outros demônios e voltam lá dentro do limbo, sentam com o diabo e falam: olha, nós não demos conta hoje. Aqueles crentes nos venceram. Só que escute, demônios e Satanás têm um dom que nós não temos. Eles têm paciência. Para eles não importa se você é crente há um dia ou há 100 anos. Não importa se você venceu ele ontem com fogo na mão, se você tem vencido ele há 30 anos, não importa, ele não desiste nunca, porque ele já é derrotado.
e o que ele conseguir é lucro. Por isso, irmão, não deixe de vigiar. Tempo de igreja não credencia ninguém a ir morar no céu. Está entendendo isso? Para ir morar no céu é uma luta constante, você tem que vencê-las. É claro que não tem nenhum super-homem aqui, mas a misericórdia de Deus serve de bengala para nos ajudar a caminhar. Está entendendo isso? Então não brinque com Satanás. Não subestime, não tenha medo dele. Faça como eu, não tenha medo dele, mas não subestime, ok? Leve a sua vida em consagração e oração. Se ver alguma artimanha dele, rejeite, quebre, expulse. Jesus disse: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Use a autoridade. Agora, eles nunca vão desistir. E como eles não desistem? Eles esperam a hora em que você vai dormir, porque aí o nosso corpo entra em estado alfa ou beta. Nós nos desligamos desse mundo e nesse momento eles retornam para o lugar de onde eles vieram e pegam já um novo plano. E aí o diabo começa a trabalhar. Tem uma história que eu sempre conto ela quando falo sobre batalha espiritual, porque aconteceu na minha casa. Temos uma irmã lá na minha cidade, e ela um dia foi nos visitar na hora do almoço. Engraçado, crente gosta de visitar os outros na hora do almoço. É uma maravilha. Não é verdade? Cada coisa que vem na minha cabeça quando eu estou pregando, é que o fax, nessa hora o fax do céu acho que chega truncado, né? Pois bem, voltando a... E a irmã, depois do almoço, ela encostou no sofá e apagou. A gente achou que ela estava tirando uma soneca. Depois de uns 40 minutos ela voltou, mas ela voltou chorando e falando em línguas. Chamou a mim e minha esposa e disse assim: olha, o Senhor me arrebatou em espírito. Quem crê em arrebatamento aqui? Ela disse: o Senhor me arrebatou em espírito e me levou a um lugar. E havia uma mesa oval gigantesca. Haviam homens de terno ao redor da mesa. E havia um na cabeceira da mesa que parecia ser o líder da reunião. Ela disse que ao lado dele tinha uma mulher. E esse homem tinha um papel na frente dele. E ela em espírito sobrevoou a mesa e foi por trás dele. Eles não viam ela. Ela disse que de cima, por trás dele, ela leu no papel. E no papel estava anotado o meu nome: Pastor Marco Feliciano. E o homem começou a reunião e começou a fazer perguntas no sentido horário na mesa, dizendo àquelas pessoas que estavam ali: o que é que você tem feito para bloqueá-lo? E todos naquela mesa, disse ela, tinham algo para falar. Um dizia: nós temos colocado mulheres na frente dele. Outros: dinheiro, fama. Outros se levantaram e disseram: nós temos usado gente da igreja dele para persegui-lo. Outros diziam: nós temos usado o ministério para poder bloquear o ministério dele. E cada um tinha uma coisa para falar. Outro disse assim: nós temos usado a solidão como forma de um demônio para atormentá-lo. E quando o último da mesa se manifestou, ela disse que aquele homem ficou tão irritado que ele esmurrou a mesa. No momento que ele esmurrou a mesa, mudou toda a cena. De roupa de terno, de homens pareciam empresários, se transformaram em coisas gosmentas, em seres horríveis, demônios. E o que estava na cabeceira da mesa de pé gritou: por que é então que nós não conseguimos detê-lo? Ele é só um homem de carne e osso. Eles disseram, ela disse que todos abaixaram a cabeça e apontaram para um canto da parede e disseram assim: se fosse ele sozinho, a gente tinha vencido. O problema não é só ele. O problema é aquilo ali. Quando apontaram para um canto da parede, ela disse que abriu um buraco, e de dentro daquele buraco começou a vir vozes e oração e gritos de gente do mundo inteiro dizendo: Deus, guarda o pastor Marco, protege o seu filho, Senhor, inspira ele, levanta uma muralha de fogo ao redor dele. Quando eu falo isso eu me emociono, porque aqui eu descubro que o segredo de um homem de Deus não está no poder da sua oratória. O segredo de um homem de Deus está na retaguarda de oração que ele tem. Está entendendo isso? Eu sei que alguns olham diante de mim e dizem assim: poxa, eu queria ser como o pastor Marco, ele faz tanto e eu não faço nada. Amados, cada um foi chamado para uma coisa. Eu tenho certeza que no dia em que o Senhor for entregar os presentes no céu, galardão, vai ter gente que nós vamos olhar para ele e dizer assim: mas esse crente não fazia nada, e ele vai receber presentes maiores do que o nosso. E Jesus vai explicar o porquê. Ele não pregava, mas passava a madrugada intercedendo, orando, para que eu guardasse, para que eu fizesse, para que acontecesse. Está entendendo isso? Eu quero que no nome de Jesus Cristo você nunca deixe de orar. Não deixe de buscar, de interceder a Deus. Você pode não ser forte no corpo físico, você pode não ter um nome grande dentro da sua igreja, pode ser desconhecido do seu ministério, mas há um Deus lá em cima que conhece você pelo nome, o seu endereço, o número do seu sapato, e tudo que você faz está anotado. E tem mais, a bênção vai chegar aí. Eu profetizo que você vai colher 100 vezes tudo que você tem